E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISE de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISE de aprendizagem. Nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo sublinhado, seguida de uma frase que esse adjetivo foi substantivado, em que esse adjetivo foi substantivado. Assinale a opção em que essa modificação foi feita de forma adequada. Então, olha o comando, meu povo. Eu tô dizendo que eu só tô dando recado, que eu não fiz nadinha. Eu só sou a mensageira. Ele falou que nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo sublinhado. Sublinhou um adjetivo. Seguida de uma frase em que esse adjetivo foi substantivado. Assinale a opção em que essa modificação foi feita de maneira adequada. Olha só o que nós temos aqui, pessoal. Nós sabemos que o artigo substantiva qualquer palavra. Então, o artigo acompanha naturalmente o substantivo e o artigo substantiva qualquer palavra. Tudo bem? Então, quando eu falo, por exemplo, feliz, você concorda comigo que feliz é naturalmente uma característica, é naturalmente um adjetivo. Mas se eu falo, por exemplo, que o feliz ou o infeliz, o animado, o triste, acabou de chegar. Veja que quando eu falo que o animado acabou de chegar, o velho acabou de chegar, o jovem acabou de chegar. Vocês concordam comigo que velho, que jovem, que animado, tudo isso são características, sim ou não? Mas quando eu falo o velho, o jovem, quando eu falo o animado, o feliz, isso tudo quando eu coloco o artigo, se torna um substantivo. Então, quando eu digo, por exemplo, o irônico estrangeiro, estou até pegando uma questão da banca Sebrasp, em que o examinador pediu para a gente decidir ali quem era substantivo e quem era o adjetivo na estrutura. Quando eu falo, por exemplo, o irônico estrangeiro, eu falo, o irônico estrangeiro é que sabe. Vocês concordam comigo que a palavra irônico, naturalmente, é a característica de alguém? Quando eu falo o estrangeiro, também é uma característica de alguém. Então, nessas estruturas, alguém, nessa que eu acabei de falar, alguém está sendo empregado aí como substantivo, beleza? Então, vamos para cá, para a gente poder explicar, anotar o que eu acabei de dizer. Veja só, aqui a gente tem o seguinte, eu falo, por exemplo, me conta. Quando eu falo brasileiro, qual é a classe gramatical de brasileiro? Me conta. Professora, eu acho que é substantivo. Olha para mim. Brasileiro, português, espanhol, italiano, isso é adjetivo pátrio. Tudo bem? Brasileiro é um adjetivo pátrio. Mas quando a gente fala o brasileiro gosta de futebol, brasileiro é naturalmente um adjetivo que está empregado neste caso, é um adjetivo que está empregado neste caso como substantivo. Então, é um adjetivo substantivado, beleza? Naturalmente pertence à classe dos adjetivos, mas agora está empregado como substantivo. Muito bem. Quando eu falo, por exemplo, andar, andar naturalmente é verbo. Mas se eu falo o andar, o correr, o pular, andar é verbo naturalmente, mas se está acompanhado por um artigo, então ele está empregado com valor de substantivo. Aí o que o examinador quer?
Ele falou, ó, ele sublinhou uma palavra que naturalmente era um adjetivo. Ele quer saber qual que virou substantivo. Perfeito? Então vamos lá. Na letra A. O bondoso homem socorreu o menino. Veja, veja, veja. O bondoso homem socorreu o menino. Ele está dizendo nessa frase que o bondoso socorreu o menino ou que o homem socorreu o menino? O homem. Então, quem é o substantivo nessa estrutura? É homem. Esse é o substantivo. Tudo bem? E aí, bondoso é um adjetivo que acompanha. Tudo bem? Preste, olha, gente, olha para não cair em tentação. Não é o fato de uma palavra estar ao lado da outra que está conectada. Não é o bondoso, é o homem e bondoso o homem. Aqui bondoso não está como substantivo. E olha o comando da questão. No comando, ele falou que na primeira parte tem um adjetivo sublinhado. Tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. Ele quer saber, na sugestão que ele dá, em qual que esse adjetivo virou um substantivo. Então, ele já está me avisando que na primeira, essa palavra é um adjetivo. E ele quer esse adjetivo agora como substantivo. Então, bondoso na letra A já é adjetivo. Isso foi o que ele nos avisou. Então, a resposta não é a letra A. Porque observem que quando ele diz que o homem bondoso socorreu o menino, quem foi que socorreu o menino? Fala para mim. O homem. Veja que a gente continua tendo o homem e homem bondoso, beleza? Ou seja, quem era substantivo continua como substantivo e quem era adjetivo continua como adjetivo, beleza? Então aí não mudou. Letra B. As nuvens cinzentas indicam a chuva. Quando ele fala as nuvens cinzentas, são as nuvens. Tá vendo que acompanha? E nuvens cinzentas é uma característica. E isso a gente já sabe porque foi o que ele já me disse no comando. Então, nuvens é substantivo e cinzentas é o adjetivo. Aí lá na frente ele colocou o cinzento das nuvens. Agora não são as nuvens, tá vendo? Cinzentas era adjetivo. Quando ele coloca o cinzento, observem que ele já colocou um artigo acompanhando o cinzento. É claro que nuvens continua como substantivo, mas o que ele quer, porque são as nuvens, estão vendo? Porque o que ele quer é esse adjetivo virou substantivo. Em qual alternativa, quem era adjetivo virou substantivo? Na letra B, porque ele colocou o artigo substantivando a palavra. Então, a resposta, com certeza, letra B de bora gabaritar, meu povo. Bora gabaritar esse trem. Deixa eu só molhar o bico aqui. Então, vamos. Na letra C, só para poder explicar todas, as folhas do livro estavam amareladas. Vocês estão vendo que amareladas está caracterizando o quê? As folhas. E lá na frente, ele está falando que estavam amareladas as folhas. Então, amareladas continua sendo característica das folhas, do mesmo jeito que já era. Folhas amareladas e amareladas as folhas. Então, quem era adjetivo continua como adjetivo. Ele quer saber a alternativa em que o adjetivo foi substantivado. Tudo bem? Vamos continuar. Letra D. Os cabelos brancos mostravam a idade do juiz. Aqui a gente já sabe que ele já marcou o adjetivo, o substantivo é cabelos. Então, nós temos os cabelos e cabelos brancos, substantivo e adjetivo. E depois ele colocou os cabelos do juiz brancos mostravam sua idade. Gente, o cabelo continua sendo branco e não tem nada a ver esse brancos entre vírgulas, nada a ver.
mas o cabelo continua sendo branco, não são os brancos do cabelo do juiz. Os cabelos continuam brancos. Então, brancos era adjetivo e continua como adjetivo. Letra E. Os velhos livros enfeitam a estante. Olha só, Adriana. Ele não está dizendo que os velhos é que enfeitam a estante. Ele está dizendo que os livros enfeitam a estante. E são os velhos livros. Então, aqui a gente tem os livros e velhos livros. Beleza? Aí lá na frente ele colocou os livros velhos enfeitam a estante. Veja só que aqui a gente continua com livros, sendo o substantivo. Ele coloca os livros e livros velhos. Isso quer dizer que velhos era adjetivo e continua como adjetivo. E o que ele quer, olha o comando da questão. Ele quer o adjetivo substantivado. É exatamente o cinzento das nuvens. Então, a nossa resposta é letra B de bora passar, meu povo. Bora gabaritar português. Beleza? Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.